Boa tarde, meu nome é Cíntia Dutra Nunes e essa é a socialização do meu projeto de estágio, o trabalho de graduação da Uniaselv no curso de Educação Especial. Minha tutora se chama Ângela Machado Ferreira. A área de concentração na qual eu desenvolvi os meus estágios e os meus trabalhos foi Educação Inclusiva no Ensino Regular. Em cima desses estudos que eu fui desenvolvendo, o tema escolhido para este trabalho é rigidez cognitiva no autismo, uma característica que transcende os desafios da inclusão escolar no ensino regular. Como superá-la? Com base nas experiências adquiridas ao longo do curso de Educação Especial, foi identificada uma dificuldade específica na inclusão de alunos com autismo no ensino regular. Essa observação gerou a necessidade de compreender as interações desses alunos com a escola e os motivos que tornam a inclusão mais desafiadora para eles em comparação com outros estudantes com necessidades educacionais especiais. Então, assim, ao longo dessa minha jornada, dos estágios, das observações e regência, eu fui observando que os alunos que mais tinham dificuldades para serem incluídos, e normalmente eram esses que tinham preferências monitoras, eram esses que eram encaminhados para o estágio, que tinham mais problemas, que ficavam menos tempo, que os pais eram alunos com autismo. Então, começou a surgir em mim uma necessidade de entender por que entre alunos com deficiência intelectual grave, com deficiências físicas, com outros transtornos, porque os autistas se destacavam por, ao menos nessa realidade em que eu estive presente, nas escolas em que eu estagiei, fosse tão mais difícil a inclusão desses estudantes. Então, os objetivos desse estudo são analisar a inclusão de alunos com autismo no ensino regular, realizar pesquisas bibliográficas e documentais sobre os prejuízos da inteligência cognitiva, buscar a relação entre rigidez cognitiva e comportamental e as dificuldades de inclusão, analisar criticamente os dados coletados em campo nos estágios e entrevistas, identificar práticas que minimizem as dificuldades de inclusão de alunos com autismo. Então, eu comecei a estudar quais eram as características do autismo, para começar a entender quais dessas características eram bem presentes durante essa minha experiência em campo e começar a entender como que funcionava e quais práticas poderiam ajudar. Esse estudo tem como foco os alunos com autismo. A inclusão desses estudantes no ensino regular, somada aos prejuízos na inteligência cognitiva frequentemente associados ao autismo, destaca a necessidade de uma análise detalhada sobre a rigidez cognitiva e comportamental e seu impacto na inclusão escolar. A inteligência cognitiva é fundamental para o aprendizado e, no caso desses alunos, é comum que aspectos cognitivos e comportamentais sejam afetados, comprometendo diretamente sua permanência no ambiente escolar. A inclusão ainda é um grande desafio na educação contemporânea, envolvendo não apenas a adequação arquitetônica e adaptações curriculares, mas também o uso de tecnologias assistivas. No entanto, as questões comportamentais relacionadas à rigidez cognitiva permanecem como o principal obstáculo à inclusão de estudantes com autismo nas salas de aula. Então, aqui eu vou citar alguns autores que eu encontrei que falavam sobre isso, sobre as características da rigidez cognitiva, das deficiências cognitivas e do autismo. Para o Grupo Conduzir 2024, a rigidez cognitiva é uma característica comum entre pessoas no espectro autista, estando ligada a padrões restritos e persistentes de comportamento. O grupo também destaca que, embora as dificuldades de comunicação sejam frequentemente o foco, a rigidez cognitiva é igualmente prejudicial e impacta diversas áreas na vida. Então, isso fala que muito se fala, a dificuldade do autista é porque ele não fala o que ele está sentindo, Mas a grande dificuldade, segundo esse grupo aqui, esse autor, seria a questão, tanto ou mais a questão da rigidez dele comportamental. Pimentel e Fernandes, 2024, afirmam que o ensino de estudantes autistas enfrenta desafios devido a dificuldades em comportamento, socialização e comunicação. Esses obstáculos são mais pronunciados em casos de autismo moderado e severo, o que requer criação de prática específica para promover a aprendizagem desses alunos. Então, sim, aqui fala sobre o espectro autismo é enorme, então tem alunos com mais e com menos dificuldades, e o que se vê hoje é um movimento das mães tentando incluir esses filhos no ensino regular, independentemente do grau, de severidade do severo, moderado, o leve. Hoje em dia a gente encontra alunos de todo o espectro.
Neurosaber, em 2020, destaca que crianças com autismo severo frequentemente apresentam isolamento, preferindo a solidão devido à dificuldade de flexibilidade mental e evitando interferências que possam desorganizar suas rotinas. Elas geralmente mostram atraso cognitivo e comprometimento significativo em relação à deficiência intelectual. Então, a gente sabe que, na verdade, essas crianças, esses alunos com autismo, né, no nível mais severo, eles dificilmente conseguem estar no ensino regular. Mas com esse movimento todo de inclusão hoje em dia, o que se vê é muitas mães tentando incluir os seus filhos e quando não funciona, elas acabam retirando e optando por uma escola especializada. Isso é uma realidade. Mas o que se pode ver é que mesmo nos casos de autismo leve, a questão dessa rigidez cognitiva do autismo, principalmente no que se refere a questões comportamentais, é bastante complicado no ambiente escolar. Segundo Candeias, em 2009, frequentemente é necessário contar com o apoio de assistência específica para lidar com as diferenças em sala de aula, nem sempre disponível no cotidiano. Então, isso fala, assim, que precisa de um apoio maior, inclusive dentro da sala de aula, que muitas vezes tem uma professora sozinha, com uma criança com autismo, um aluno com autismo, às vezes tem uma professora auxiliar, mas tem 3 crianças também com dificuldades, e às vezes não tem a especialização naquela área, não sabe lidar, não conhece as particularidades do autismo. Ambas, a família, em conjunto com a escola, perseguem os mesmos objetivos de formação, educação e desenvolvimento da criança, do adolescente, do ser humano. Candeias, 2009. Então, aqui fala também da importância da família, principalmente no caso do autismo, de estar sempre junto com a escola para dizer como que aquele aluno é e tentando trabalhar as dificuldades dele. Garantir o bom desenvolvimento cognitivo da pessoa com deficiência em sala de aula Para garantir o bom desenvolvimento, é necessária a utilização de diferentes estratégias e metodologias, respeitando a singularidade de cada estudante. Gomes, 2021. E Santos, em 2023, destaca a precariedade da legislação da educação especial no Brasil, especialmente em relação à formação de profissionais de apoio e auxiliares. Então, isso diz respeito àquelas crianças que precisam de monitora, no caso, acredito-se que todas, ou a maioria, pelo menos, e que essa monitora às vezes não tem o preparo adequado, não conhece sobre o autismo, não tem formação nenhuma em educação especial e daqui a pouco está dentro da sala de aula com uma criança que precisa de ajuda, porque tem algumas dificuldades bem pontuais características desse transtorno. Para Luquezzi, em 2015, é comum que alunos no início do convívio com o professor demonstrem desinteresse e agressividade. O educador deve, portanto, desenvolver estratégias que mitiguem esses comportamentos e que conduzam a conteúdos relevantes para o desenvolvimento do aluno. Para a autora, trabalhar com alunos com autismo representa um desafio diário, onde o educador precisa perceber as dificuldades, limitações e potencialidades, além dos interesses e estímulos que podem auxiliar nesse processo. Então, essa questão do comportamento do aluno com autismo é bastante importante. E, normalmente, ela já entra para a escola, o aluno pode chegar desorganizado e já chegar agressivo, e o professor já acaba tendo um distanciamento daquele aluno, ao invés de trabalhar. Às vezes é só uma questão de como conduzir a aula, as atividades, e se aquilo não é feito de uma maneira que ajude nessa flexibilidade, para flexibilizar essa rigidez cognitiva, se torna bem complicada a questão comportamental. A metodologia, então. Quanto à metodologia, foi realizada uma pesquisa básica estratégica. Em relação ao objetivo, trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória de campo, conduzida ao longo dos estágios obrigatórios da graduação, possibilitando o contato direto com alunos e escolas. A pesquisa possui caráter qualitativo e o método escolhido foi o hipotético dedutivo. Quanto aos procedimentos, classifica-se como bibliográfica e documental. Os dados foram coletados em campo durante os estágios obrigatórios, que incluíram observação, regência e entrevistas, contemplando tanto a educação básica quanto uma instituição especializada. Para a análise do ponto de vista dos pais, foi elaborado um formulário de pesquisa direcionado aos responsáveis por alunos com necessidades especiais. O formulário foi aplicado por meio da plataforma Google Forms e continha 14 perguntas entre objetivas e dissertativas. Ao longo do curso foram pesquisadas bibliografias sobre inclusão no ensino regular e as questões envolvidas. Durante a elaboração deste projeto de ensino, essas pesquisas foram intensificadas com foco específico nas habilidades e inteligências cognitivas, bem como na rigidez cognitiva e comportamental observada em alunos com autismo. Algumas considerações, então.
Embora as escolas incluam alunos com deficiências visuais, motoras e intelectuais, entre outras, o autismo se destaca como o maior desafio. Alunos autistas frequentemente ficam sob os cuidados de monitoras sem a formação específica e as formações continuadas nas escolas são insuficientes. Mesmo em instituições especializadas, as dificuldades de inclusão de alunos com autismo superam as dos demais. Entrevistas com gestores e professores indicam comprometimento com a inclusão escolar, mas as demandas da formação continuada limitam a capacitação dos docentes. A rigidez cognitiva, embora não citada como fator-chave de exclusão, demanda práticas de flexibilização, como apontado por estudos que sugerem uma colaboração entre educação e saúde. Durante as observações, não foram identificadas práticas adaptativas específicas para alunos com autismo, como recursos visuais ou adaptações de rotinas, e notou-se isolamento e horários reduzidos. Relatos de mães indicaram insatisfação, com 14 delas tendo trocado seus filhos de escola. 41 mães responderam o questionário e 14 delas já trocaram os filhos de escola, algumas estão considerando. A rigidez cognitiva limita o aprendizado e compromete o potencial dos alunos, mesmo quando suas habilidades intelectuais são preservadas. Para superar estes desafios, é essencial a colaboração de todos os envolvidos, equipe escolar, família, profissionais de AE e professores auxiliares. E também é necessário implementar políticas públicas que garantam o apoio psicológico. Existe lei já que diz que todas as escolas têm que ter esse profissional, mas a realidade é que não tem um profissional por escola, é feito algum trabalho a nível de município, de conscientização sobre alguns temas, sobre bullying, sobre depressão, e normalmente acontece em forma de palestras nas escolas e não um apoio direto, né? Eu acredito que deveria ter dentro da escola um psicólogo mesmo, um psicólogo escolar que estivesse ali, quase como fazendo um trabalho de orientador, só que com essa formação. Justamente porque com a crescente inclusão de alunos com deficiências e dos mais diversos transtornos, seria essencial para ajudar esse estudante, para ser um apoio até para o corpo docente. A falta de pesquisas sobre o autismo e o efeito da rigidez cognitiva no processo inclusivo, ele mostra que muito ainda se precisa estudar a respeito. Então, assim, retomando um pouco dessas ideias, então, foi observado, né, como eu já comentei anteriormente, que teve essa prioridade de cada vez que eu chegava numa escola me passarem um aluno com autismo. Em apenas um caso não tinha no momento, e então eu atendi naquela escola, nos finais iniciais do estágio, uma menina com paralisia cerebral, deficiência daí física e intelectual, e uma menina com síndrome de Down, deficiência intelectual também, que já é característica da síndrome. Só que nessa mesma escola, 3 alunos autistas que estavam no primeiro ano tinham recentemente sido transferidos para PAI. Então, há, assim, uma grande dificuldade nesse processo de inclusão, né? Mas aí tem a questão, assim, nas pesquisas que foram feitas com professores e diretores lá no estágio 1. Eles têm formações continuadas mensalmente. Nas outras escolas que eu estagiei, a mesma coisa. Só que é um universo enorme na educação, onde essas formações que acontecem mensalmente, elas precisam contemplar uma quantidade imensa de conteúdo. São mudanças estratégicas, pedagógicas. Então, até quando se tem sobre inclusão, é de uma forma geral. E mesmo nós, que somos da área da educação especial, sabemos a infinidade de transtornos e deficiências dos quais nós deveríamos estar preparados, né? Então, é insuficiente. Mesmo que eles tenham formação sobre educação especial, eles não têm sobre o autismo em si. Então, se vê uma dificuldade das professoras de lidar com um aluno com autismo, por causa do comportamento especificamente, né? Ele tem dificuldade de aprender, mas para isso elas já estão mais preparadas. As escolas têm turno inverso, elas têm mais de um método para ajudar, por exemplo, na alfabetização, a monitora está ali do lado. Só que a questão é o comportamento, e o fato delas não saberem como lidar, como manejar com essa característica muito específica da rigidez comportamental, às vezes só o jeito de lidar com aquele aluno, na entrada na escola, já pode colocar aquele dia todo, comprometer o dia todo de aula, né? Então, a questão das mães também, no questionário foi colocado, em grupos da qual eu faço parte, tanto de educação, de autismo, quanto de altas habilidades. E as mães do grupo de altas habilidades que participaram, com exceção de uma, é porque os filhos tinham autismo mais altas habilidades. Então, assim, tu vê que as mães de alunos autistas são as que mais estão sofrendo, que mais têm a dificuldade da inclusão. E elas relataram
queixas bem consideráveis, assim, das escolas, e quando elas sugerem como que poderia ser, ou quais são as atitudes assertivas da escola, né, que faziam parte dessas perguntas do questionário, o que elas pediam eram coisas muito simples. Permitir o uso, ou foi bom quando permitiram o uso do abafador. Então, isso é algo que o autista precisa. Que não, a escola pode flexibilizar isso, né? E outra questão bem relevante também foi que existem práticas que a gente pode realizar nas escolas de inclusão para essas crianças. Só que isso não foi feito. Desde uma rotina visual, né? Em nenhum momento eu vi em nenhuma escola uma rotina onde ilustrava passo a passo daquela manhã, de como que eram feitas as atividades para que aquele aluno pudesse se regular. Então eu vi numa escola um aluno na educação infantil que a partir de determinado horário ele só chamava pela mãe o tempo todo, como se ele não conseguisse entender a passagem do horário. Então, de repente, se aquilo ali fosse colocado, estipulado, assim, tu chega, tu toma café, tu faz atividade, tu faz mais alguma atividade e vai chegar o horário de ir embora. Seria uma boa maneira de fazer aquela criança entender, mas não vi isso acontecer. E tampouco vi a monitora fazendo algum ajuste, eram mais ajudas nas necessidades básicas, para ir no banheiro, para se alimentar, e aquele aluno ficou brincando, o que ele brincava era com massinha de modelar. E nessa escola especificamente, eles adotam aquele método picleriano, que é o brincar livre, só que aquele aluno, sem um direcionamento, ele não brincava, então ele ficava andando, chamando pela mãe, ou brincando de massinha, mas eu não vi, durante o período que eu estive lá, alguma iniciativa de tentar, aos poucos, ir colocando outra rotina para ele, ou fazendo alguma atividade, né? Todas essas mudanças para o aluno com autismo, elas precisam ser graduais. Então, não adianta o professor achar que está preparado para a inclusão, colocar os alunos dentro da sala regular e, eu vou passar um conteúdo adaptado. O aluno com autismo, ele exige um pouco mais, né? E essa questão comportamental é a grande dificuldade. Então, precisa estar alinhado os pais também precisam se comprometerem a levar esse filho nas questões de saúde, terapias, né? Porque isso faz bastante diferença também. Nem todos têm, ou nem tem condições, ou nem todos têm o interesse, mas seria bem diferencial. Então, existem maneiras de facilitar a vida desse estudante na escola, mas não há preparo. É nítido que as pessoas não sabem como lidar com autismo, com alunos com autismo, e ainda tem um certo distanciamento dessa situação, né? E outra questão que me chamou bastante atenção foi que eu pesquisei palavras-chave, rigidez cognitiva, inclusão, as dificuldades da inclusão do autismo. Isso não aparece. Procurei alunos autistas, maiores dificuldades de inclusão são para alunos autistas, e eu realmente não encontrei. Então, eu não sei se não é associado a isso, ou se não se fala que alunos com autismo têm mais dificuldades de ser incluídos do que os outros, mas o que eu vi durante do meu curso foi isso. E o fato de não encontrar nada sobre essa ideia me mostra que muito ainda precisa ser estudado e explorado e se entender mais sobre o autismo para que possa ser possível a inclusão no ensino regular e que, mais do que ele seja incluído no começo, que ele possa permanecer. Então, aqui eu coloquei as referências que eu citei aqui na socialização, e aqui uma frase, que é: esse estudo revelou que muitos dos desafios enfrentados por alunos com autismo estão mais ligados à saúde e a aspectos psicológicos do que à educação propriamente dita. Eu cheguei a essa conclusão e eu acho que ela é boa para a gente refletir também sobre isso, né? Porque também tem a questão da educação, se estuda muito sobre métodos de aprendizagem, formas diferentes de alfabetização, mas para o caso do um aluno com autismo, mais do que isso, ele precisa dessa questão psicológica muito fortemente. Tanto que a bibliografia que eu encontrei falando sobre rigidez cognitiva era toda para a área da saúde, não na área da educação. Então, isso mostra da necessidade de um trabalho conjunto. Acredito que a educação já esteja ciente disso, até porque tem hoje em dia a questão da lei que prevê o psicólogo escolar, tem sido feito campanhas aqui no nosso município de Santo Antônio da Patrulha, né, de prevenção a suicídio, né, até teve uma enquanto eu estagiava. Mas isso, no caso da rigidez cognitiva, que afeta muito essa questão da rigidez comportamental no aluno com autismo, o apoio, terapias, que a família esteja junto com a escola
e que seja feito um trabalho psicológico também dentro da escola, faria toda a diferença. Então é isso, eu espero que esse meu trabalho possa contribuir de alguma forma para a educação especial, ou que pelo menos desperte a curiosidade ou interesse em mais colegas de irem atrás dessas informações, para que esses alunos com autismo também possam ter qualidade de ensino e possam também estarem felizes, né, e que isso seja mais tranquilo para as mães que parecem já bastante cansadas e desgastadas tentando colocar em prática a questão da educação especial, da inclusão na educação especial. E inclusive, na instituição especializada na qual eu estagiei, também foi evidente a dificuldade de incluir os alunos com autismo. Eles têm até um espaço reservado para os casos mais severos, porque eles não ficam bem com o restante da turma. Então, é uma questão comportamental bem importante, assim, que precisa ser analisada. Muito obrigada pela atenção.